Olá, Cornélio! Olá, Vina. Cornélio, hoje vamos falar sobre o Dia Internacional da Igualdade Salarial. Dinheiro, né? Sim! Mas antes, vamos lá cumprimentar as pessoas. Olá, Olá, bem-vindo ao Asas. Asas. Vina, por que é importante reduzir a desigualdade salarial? Bem, esta é a resposta que vamos ter lá no finalzinho do programa. Por agora, que tal conhecermos a resposta da pergunta: se homens e mulheres fizessem o mesmo trabalho, deveriam receber o mesmo salário? Nandes, se homens e mulheres fizessem o mesmo trabalho, eles devem receber o mesmo salário, né? Acredito que não. Não. Bem, sou defensor acermo da igualdade do género, acho que concordo. Sim. Pela regra, tem que receber o mesmo salário. Sim. Deve receber mesmo salário, sim. Eu acredito que sim. E por quê? Concorda? Porque, parte do princípio, todos somos seres humanos, gozamos dos mesmos direitos e deveres. Então, acho justo também que o salário seja igual. Igualdade para todos. Porque fazer mesmo o trabalho. Se ambos estão a fazer a mesma função, por que terão salários diferentes? Não existe diferença entre eles. As pessoas já começam a perceber que, no fim, o mais importante, Vina, é a competência, não se é homem ou se é mulher. Concordo, e é o que dizemos sempre, que mulheres e homens merecem as mesmas oportunidades e salários justos, não discriminatórios. Exato. E essa discriminação tem origens, tem razões. Algumas destas razões vão ser explicadas na conversa que a Etelvina fez e que você vai assistir a seguir. Olá, no nosso espaço de conversa de hoje temos um rosto familiar aqui no programa. Falo da estrategista de marketing, Lídia Siquela. Olá, Lídia, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Etelvina, é sempre um prazer estar aqui. Lídia, desta vez estamos aqui para conversar, dizia, em torno do Dia Mundial da Igualdade Salarial que comemorou-se a 18 de setembro. E para começarmos, Lídia, dados das Nações Unidas indicam que a diferença salarial em Moçambique e em todo o mundo é de 23% entre mulheres e homens. No nosso país, por que isto acontece? Eu vou me focar muito na questão cultural. Desde pequenos, eu cresci com rapazes, por exemplo, com os meus irmãos, e sempre foi colocada a ideia de que os homens são superiores que as mulheres. Não é? Então, isto vem desde a infância em casa, depois passa para a escola primária, secundária, para o trabalho. Então, Acompanha o desenvolvimento. Acompanha o nosso desenvolvimento, não tem como. Então, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, nós vamos criando habilidades, vamos nos formando e trabalhamos, mas quando estamos no trabalho, continuamos estando com a sociedade. E é a mesma sociedade que está rotulada com a ideia de que o homem é sempre superior que a mulher. Então, por mais que eu tenha um colega que exerça as mesmas funções que as minhas, muitas vezes nota-se o caso de o homem receber mais do que eu, porque simplesmente tem-se a ideia de que ele é homem, ele é mais capaz, Exato. Ela precisa do suporte dele. Também ela terá alguém quem a sustente. Exato. Tem-se esta exato. ideia, esta noção. Exatamente. Então, sempre olha-se para a mulher como o elo mais fraco, como alguém que precisa de suporte, que por mais que tenha estudado, esforçado, por mais talentosa que ela seja, ela vai precisar sempre da ajuda do homem, que tem as mesmas capacidades que ela, mas porém recebe mais. Estamos aqui a conversar em torno do 18 de setembro, que se assinalou. Por que é tão importante chegarmos a esta igualdade salarial? O que traz esta igualdade de benefícios para nós, como sociedade, como país? Isso traz vários benefícios. Primeiro porque a questão de confiança que é importante que seja transmitida para as mulheres, porque muitas de nós, enquanto trabalhamos, temos sempre a intenção de querer fazer um pouquinho mais de esforço para querer ser um pouquinho mais valorizada. Aceite, como quem diz, não, ela esforça-se. Não, ela realmente é capaz. Então, é importante, nós as mulheres, infelizmente, passamos por isso.
temos que realmente sair do comum, da mesmice, subir mais 2, 3 degraus para ser notória, o que é um esforço que não é visto da parte do homem, porque ele já nasceu homem, não é? Então, quando estamos numa organização, numa instituição onde a questão de valores de gênero é muito bem observado, conseguimos perceber que os profissionais que lá estão, sendo homens ou mulheres, eles abraçam a causa, eles melhoram como profissionais e automaticamente melhoram o ambiente do próprio trabalho e evoluem, não só profissionalmente, assim também como em termos organizacionais. É um benefício para ambas partes. Então teríamos mais mulheres, né, a trabalhar também. Com certeza. Lídia, vamos agora acompanhar segura o seu fio de pensamento, vamos acompanhar uma pequena nota de reportagem e voltamos já, podemos? Tá bem, até já. Os anos passam, os tempos mudam, a sociedade também, mas não na mesma velocidade, pelo menos olhando para salários. Em média, as mulheres recebem cerca de 20% menos do que os homens, globalmente. Embora características individuais como educação, tempo de trabalho, segregação ocupacional, habilidades e experiência expliquem parte das disparidades salariais entre homens e mulheres, grande parte se deve à discriminação com base no gênero. É por isso que o dia 18 de setembro é importante. Riri, o que é que se comemora a 18 de setembro? Na verdade, não sei. Não sei. Não sei dizer. Não sei dizer. Não sei. 18 de setembro. Nem sei. Desde o ano 2020, no dia 18 de setembro, é celebrado o Dia Internacional da Igualdade Salarial. Este dia tem como objetivo homenagear os esforços conduzidos para alcançar a igualdade salarial entre homens e mulheres. Mas a obtenção da igualdade de género e o empoderamento das mulheres e raparigas é um processo lento e com entraves devido à persistência de relações de poder históricas e estruturais desiguais entre mulheres e homens. Reconhecendo que grande parte das razões que fazem com que mulheres recebam menos que homens se deve à discriminação com base no género, a nossa Constituição estabeleceu desde 1975 a igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios da vida política, econômica, social e cultural. E não para por aí. A igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres está plasmada nos vários instrumentos internacionais que o país ratificou na área de género, nomeadamente a Convenção das Nações Unidas sobre todas as formas de discriminação contra a mulher, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 das Nações Unidas e o Protocolo da SADC sobre Gênero e Desenvolvimento. Para garantir a sua operacionalização, o governo aprovou a política de género e estratégia da sua implementação, a qual estabelece as linhas de orientação com vista a permitir a tomada de decisões e identificação de ações para a elevação do estatuto da mulher e da igualdade de género. De volta ao nosso espaço de conversa depois de termos acompanhado esta matéria. Lídia, como bem vimos na reportagem, e como a Lídia bem disse, que a questão da diferença salarial tem que ver também com o nosso contexto, com a nossa história. Como é que se pode escrever uma nova história, escrever uma nova página, trilhar por um caminho que nos leve à igualdade salarial? Ok, essa é uma batata quente. Ok, vamos lá. Mas necessária. Sim, totalmente. Nós não podemos fugir com seringa no rabo. O que é que eu quero dizer com isto? É que se nós identificamos que o problema está lá na nossa história, significa que nós precisamos reconstruir a nossa história, não é? Então, se tudo parte pela base, então vamos lá melhorar a nossa base. De que forma? É importante que os pais de hoje começam a mostrar o quão é possível que os filhos de gêneros diferentes possam exercer atividades similares. O quão os filhos devem olhar um para os outros como pessoas e não como ele é homem, eu sou mulher, não é? Eu, por exemplo, cresci numa casa com irmãos, onde eles lavavam louça, onde eu consertava a torneira sempre que fosse necessário, tinha que colocar lá um elástico e eu estava lá, e não dizia, não, mano, vem cá,
eu posso fazer, eu estou lá a fazer. Ele está a lavar a louça, pode, não é problema nenhum. Então, é importante, e isso começa lá na base. Então, quando as pessoas vão crescendo e percebendo que, olha, eu posso fazer o que ele faz, eu posso fazer o que ela faz, isso não me diminui nem me acrescenta. Sou um ser humano comum e já estamos num meio caminho andado, não é? Então, com o tempo, o que acontece é que é importante, acima de tudo, nós impulsionarmos cada vez mais a menina, porque, infelizmente, ela é que tem sofrido muito. Os meninos estão muito relaxados, infelizmente, mas a menina é, não, tu és mulher, tens de fazer isto, tu não podes fazer isto porque tu és mulher. Mas que tal se começarmos a dizer, olha, tu podes fazer isso porque tu és um ser humano, porque tu és pessoa, porque tu és capaz, não é? E começarmos a empoderar a mulher por ser pessoa, não é? E começarmos a garantir que ela tenha escolaridade, começarmos a garantir que ela possa participar de questões mais socioculturais, em eventos. Mesmo dentro de casa, que comece a ter mais voz, possa opinar. Exatamente. Então, quando nós começamos a apostar um pouquinho mais na rapariga, como quem diz, olha, tu não és só uma rapariga que está a crescer para depois namorar, depois casar, depois ter filhos e depois a vida acabou, não é? Então, aí começamos a perceber que, olha, se os pais começam a mostrar que, olha, tu também podes trabalhar, tu podes aprender uma outra atividade, uma outra habilidade para trabalhar e sobressair no seu trabalho. Então, isto, de alguma forma, abre os horizontes da menina. Então, é importante que a sociedade, no geral, comecem a ativar esse bichinho na mente das meninas para que elas tenham mais força e mais Os garra. rapazes também. E ele também precisa crescer a perceber. Sim, com certeza, porque não pode ser uma luta. Não pode ser uma luta entre as meninas para quererem um espaço. Tem que ser, na verdade, uma luta conjunta. Exato. Entre os homens e as mulheres, onde os homens começam a ter menos medo, porque os homens atualmente têm medo de uma mulher que é chefe, por exemplo. Não, essa minha chefe, se a mulher é chefe, ela consegue colocar as coisas em ordem, consegue zangar um pouquinho, isso não está bom, corrige, faz assim. Não, essa minha chefe é mandona, a Lídia já está a vir, ela vai chegar, vai corrigir, vai dizer que isso não está bom. Mas, se for um chefe homem, o que ele vai dizer? Esse meu chefe tem punho, tem força, ele é sério. Então, é importante começarmos a desconstruir essa nossa ideia de que mulher, quando tem força, quando tem determinação, quando tem habilidades, ela é mandona. Não, ela é simplesmente alguém com capacidades para fazer aquilo. Siquela, muito obrigada por estes minutos de conversa. E, na verdade, é isso mesmo, ficou. Se começarmos desde cedo, desde a base, a tratar de forma igual meninas e rapazes, não precisaremos falar de igualdade salarial. Siquela, nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Foi uma conversa super interessante, muito e muito mesmo. Para já vamos fazer uma breve pausa e voltamos já. Muito bem-vindo de volta ao Asas. Nesta segunda parte, vamos começar conhecendo a opinião das pessoas sobre, Vina, dinheiro. É Vamos verdade. a isso. Dinheiro é aquela parte sensível, não é? Pois, e nem é preciso sair do país para perceber que há uns favorecidos, outros não. Os salários entre homens e mulheres no nosso país, em Moçambique, eles são iguais para pessoas que desempenham as mesmas funções? Sou de opinião que não. No meu ponto de vista, não. Não são iguais. Não são iguais. Acredito que não. Não. Esta é provavelmente a ideia geral, não só das pessoas de Machaquene em Maputo, a quem visitamos na rubrica Perspectiva desta semana. Aliás, este é um problema antigo. Acho que isso não é um assunto de hoje. Já vem a longa data em que os homens estão sempre em frente. Em frente porque quase sempre os homens recebem mais que as mulheres. Quem é que recebe mais? Com o mesmo nível? Será que acontece isso? Sim, e não são poucas as vezes. É então quem recebe mais entre homens e mulheres? Por quê? Eu acho que são homens. São homens.
Talvez sejam os homens, sei lá. Apesar de serem homens, as pessoas sabem que é basilar que haja igualdade salarial para o mesmo trabalho realizado. O nosso país vai desenvolver mais, cada dia mais que passa, as coisas vão melhorando. Esta é uma constatação geral. Quem me ensinou a pensar assim? Ninguém. Estou a pensar que é bom. Sim, porque estou a ver que é bom. Apesar desta constatação, no nosso país e no mundo, as mudanças ainda estão a ocorrer de forma tímida e a pandemia da Covid-19 desacelerou e talvez até fez regredir alguns anos de evolução. Mesmo assim, as melhorias continuam a acontecer. Quase todos sabem que as mulheres recebem muito menos que os homens, pelo fato, Cornélio, simplesmente pelo fato dela ser mulher. Pois é. E isso incomoda alguns homens e algumas mulheres. Então é sinal de que estamos a mudar. É um grande sinal de mudança, Vina, mas podemos fazer muito mais, porque isto beneficia as mulheres pelas razões que já explicamos ao longo do programa, mas também aos homens. Prova disso é o que vamos acompanhar agora. Até já. Olá, meu nome é Maria Feliciana Velemo, tenho 38 anos, trabalho há sensivelmente 16 anos e é importante dizer que gosto do trabalho que faço e faço sempre com profissionalismo. O meu primeiro trabalho era mais freelancer, era mais trabalhos pequenos. Eu fui fazendo mesmo por necessidade. Quer dizer, eu vim de uma família em que meu pai morreu muito cedo e era sustentada por minha mãe. Minha mãe, na altura, não ganhava assim tanto que pudesse sustentar, custear a casa toda. Daí que, por questões de necessidade, meti-me em algumas atividades que pudessem me dar pelo menos um valor que facilitasse ou pagar as cópias dos iniciados, ou fichas de exercício na escola, na altura, a escola secundária. E era tudo tão sistematizado que a gente aparecia apenas como, alguns momentos como figurinos, outros momentos como atores e atrizes, outros momentos como as garotas welcome, para recebemos as pessoas na porta dos restaurantes, para indicar as mesas, e ao mesmo tempo também as categorias, as classes estavam tão estratificadas que a gente não percebia esse desnível de pagamento. Quer dizer, existia as pessoas que ganhavam um pouco mais, assim como não. O justo, ele é assim um pouco relativo, olhando para o tipo de organização em que as pessoas estão, o tipo de trabalho em que as pessoas estão. Feliz, eu infelizmente sempre trabalhei em organizações não governamentais e geralmente eles têm algumas políticas de género que são sensíveis a essa valorização por categoria, pelo trabalho, quer dizer, eles pagam por aquilo que vale. A primeira importância é que a gente vai estar a assumir que a mulher é tão profissional quanto o homem. E mais do que isso é que a gente estará a olhar para o trabalho profissional e não olhar para o sexo. Quer dizer, o sexo masculino a receber mais, o sexo feminino a receber menos. O importante é que a gente vai começar a pagar pelo trabalho que faz, sem olhar quem é, a etnia, de que cultura vem. A gente estará a valorizar o trabalho por si, sem olhar para as outras questões que nos diferenciam. Porque, na verdade, somos todos diferentes, não há necessidade de sermos todos iguais. É importante pagar o justo. Se o trabalho estiver a correr muito bem, depois faz-se uma avaliação de desempenho, faz-se o aumento consoante aquilo que são as políticas de trabalho, as políticas salariais e tudo mais. Primeiro é que, além de valorizar o trabalho da mulher, valorizar a massa bruta, né? Há de haver também um bom desempenho em termos daquilo que são os resultados. Porque se eu trabalho feliz, os resultados que eu vou trazer são felizes. A empresa vai trazer resultados felizes, a sociedade vai ter resultados felizes e ficamos todos felizes. Porque é preciso que haja essa motivação. Então, se a motivação, para além de ser a minha necessidade de pagar as contas, a minha necessidade de subsistência, vai ser também o fato de eu estar feliz, eu estar confortável com o trabalho que eu estou a fazer. Percebo que o meu trabalho é valorizado e por causa disso eu vou querer fazer mais e melhor. Quer dizer, a gente trabalha todos felizes. E se existe felicidade, os resultados
fantásticos. Quebrar o silêncio. É preciso a gente questionar. É preciso que a gente venda o nosso trabalho. Porque muitas das vezes o que acontece? A gente quando vai para trabalhar num sítio, porque a gente está necessitado, eles dizem, ok, eu pago-te isto. Paga-me aquilo porque eu estou a precisar de pagar as minhas contas, mas na verdade o meu trabalho não vale aquilo. Então é importante que a gente, acima de tudo, faça com que os outros respeitem o trabalho que a gente faz. É tipo, ok, meu trabalho vale isto. Por favor, não desmereça o meu trabalho. É isto que ele vale, é isto que eu estou a cobrar, é isto que eu preciso que me paguem. 2, humildade para saber dizer isto eu não sei, podes por favor ensinar-me, porque os colegas em algum momento existem para isso, os colegas do local de trabalho, os amigos, por aí em diante. É preciso saber pedir ajuda se a gente quer se profissionalizar, porque do contrário a gente vai estar a remar sozinhos, a cometer erros, se calhar à nossa volta, até mais pessoas que já passaram por aquilo sabem também ensinar-nos. 3, celebrar as glórias, porque às vezes quando a gente se dá tempo de celebrar os nossos acertos, a gente refaz, redefine a caminhada e a partir daí a gente diz, ok, por hora eu já consigo fazer isso, quais são os meus próximos quais são os meus próximos passos, porque é importante que a gente não fique na zona de conforto. E quando a gente consegue celebrar as glórias, a gente sai da zona de conforto porque a gente quer celebrar muito mais. Não vamos ficar anos e anos a celebrar as mesmas glórias, não. A necessidade de estar sempre a desafiar-nos diariamente. Não me refiro a desafiar os colegas, não. É a desafiarmos a nós mesmos, as nossas capacidades e a partir daí traçarmos caminhos gloriosos, se assim pode dizer. Bem, essa é uma pergunta difícil, mas eu prefiro responder por aquilo que as outras pessoas me dizem, né? As outras pessoas dizem que eu sou aquela pessoa que corre atrás, realmente eu corro atrás, eu mostro o que eu sou capaz de fazer, eu faço com paixão, eu me dou naquilo que eu vou fazer. E por esse fato de eu me doar, eu ocupo espaço, e porque eu ocupo espaço, é difícil eu estar no sítio a trabalhar e passar despercebida, isso não vai acontecer. Então, é um pouco isso. Então, essa construção que eu fui tendo desde jovem, ter que ocupar espaços, ter que me fazer presente, premiado, é que em algum momento influenciou para que eu hoje consiga, num sítio, não passar despercebida quando tenho que fazer alguma coisa. Quer dizer, eu faço com tamanho profissionalismo em que no final do dia as pessoas aplaudem. Ah, ok, tudo bem. E isso são relatos que eu já venho ouvindo. E muitas vezes a gente faz as coisas e não percebe o que está a fazer. Mas quando a gente vai conversando, as pessoas vão tendo, eu admiro a tua força. Às vezes a gente nem percebe que tem força, nem percebe que inspira, mas pelos relatos que a gente vai tendo, pelo aquilo que a gente vai ouvindo, é tipo, tu inspiraste. Eu conheço um monte de gente que diz, tu inspiraste porque tu consegues falar, tu por aí em diante. Então, esse saber fazer, desafiar, porque uma das coisas também que acontecia muito no primeiro trabalho que eu tive um chefe que dizia sempre que eu pediria uma coisa, voluntaria. Se não souberes fazer, vais aprender lá à frente. Se estamos numa reunião, quem vai fazer a arte? Eu digo, ok, tá bom, eu posso fazer a arte. Eu ia fazendo a arte. Porque tem uma formação, não temos nível, quem vai fazer? Ok, eu posso fazer a formação. Então, esse fato de não estarmos sempre abertos para errar e aprender com os erros, ao mesmo tempo como também ocupar os espaços, fazermos presentes, é que vai definindo aquilo que é a nossa trajetória, aquilo que é o reconhecimento pelo nosso trabalho. Então, é importante que nós, as mulheres, não tenhamos medo de ocupar os espaços, mesmo quando vamos errar, porque é errando que a gente depois acerta. Tem uma coisa que a gente ouve muitas vezes, é que os erros são tão necessários quanto os acertos. Talvez necessário mais erros, porque nos fazem perceber e transformarmos do que os acertos, que simplesmente não nos mostram o percurso cheio de pedras que a gente vai fazendo. Vina, eu gostei muito deste exemplo, sabe? Não tem como. Não tem como. Mas eu acho que também é a altura de vermos qual é a resposta à pergunta que fizemos lá no início. Vamos a isso? Vamos a isso. Por que é tão importante reduzir a desigualdade salarial? Primeiro, podemos dizer porque é justo. A desigualdade entre os seres humanos deve ser buscada como um fim em si.
Segundo, porque ao não promover a igualdade de oportunidades para indivíduos desenvolverem os seus talentos independente da raça, sexo, orientação sexual, religião, entre outros, a sociedade acaba alocando os indivíduos de forma ineficiente no mercado, o que pode levar a uma redução do crescimento econômico. Segundo um artigo da The Economist publicado em 2016, países poderiam aumentar o seu PIB entre 5% e 20% se a participação feminina no mercado de trabalho fosse parecida com a masculina. Então, podemos concluir que a luta pela igualdade de gênero não é apenas a coisa certa a se fazer de um ponto de vista ético, mas é também uma estratégia inteligente do ponto de vista econômico. Bem, chegamos àquela parte triste em que temos que nos despedir, mas sempre com a promessa de voltar na próxima edição com muito e muito mais. Não se esqueçam que podem assistir todas as outras edições nas plataformas do YouTube, Facebook e Instagram. Obrigado pela companhia. Até daqui a 7 dias. És um jovem com idade entre 22 a 28 anos, com interesse na área de jornalismo, motivado e com noções básicas de informática. Estão abertas as inscrições para a próxima turma do Media Lab. Mais detalhes encontre nas nossas redes sociais e no nosso site. Jornalismo aprende-se fazendo.